Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Você quer a bênção de Jacó? Nós conhecemos algumas bênçãos da Bíblia, como Moisés estabeleceu a bênção de Abraão, mas a bênção de Jacó não é muito falada. Eu já ouvi gente pregar sobre a bênção de Salomão. Essa não existe, não se sabe em lugar nenhum da Bíblia que Salomão tenha abençoado alguém. Bom, na inauguração do templo, ele fez um discurso, louvou ao Senhor, estendeu as mãos para o alto e orou. E diz o texto que ele abençoou o povo. Não foi propriamente uma bênção, foi mais uma exortação. Mas enfim, era uma bênção espiritual. O que estão falando hoje é a bênção do dinheiro de Salomão, da prosperidade. Essa não está mesmo na Bíblia. No capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos a palavra bênção pela fé. E o Jacó, pela fé, quando estava no seu leito, abençoou. O Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E, enfim, a bênção de Jacó. Ele abençoou a Jacó e Esaú. Então, o Jacó ganha um certo destaque em Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Imagine você, o Jacó, ser colocado como um herói da fé na galeria da Bíblia. Ele é, para nós, um exemplo de fé, sim, com toda certeza. O Jacó foi um esperto, cheio de falhas, mas ele valorizou a graça de Deus e ele valorizou a bênção de Deus. Eu sei de muitos crentes que procuram andar certinho, são moralistas, até fariseus, e eles não buscam a bênção. Eles se têm por tão certinhos que não precisam da bênção do pastor, do seu líder. É muito crente assim, que se coloca na posição de julgar o seu pastor. Ele não quer a bênção, não procura, não busca a bênção de Deus através do seu pastor. Mas ele até critica o pastor. É triste isso. Vai ficar sem a bênção, evidentemente. Mas o pastor é isso e aquilo, o pastor é um Jacó. Seja um Jacó. Ele teve bênção para dar, porque de Deus recebeu. Quem recebeu a autoridade de Deus tem a bênção para dar. E não deve economizar, não. Ele deve dar a bênção. Eu quero me referir ao capítulo 49 de Gênesis, que todo ele é a descrição da bênção de Jacó para seus filhos. E o Jacó teve a bênção de Deus de ter todos os seus filhos escolhidos por Deus, o que Abraão não teve. Abraão teve vários filhos, não foram só dois não, Ismael, Isaque e um monte de outros filhos com a Quetura, o Abraão. De todos os filhos dele, só um foi escolhido por Deus, o Isaque. O Isaque, sim, esse teve 2 filhos só, o Jacó e Esaú. Não há menção de Isaque ter tido qualquer outro filho, só 2. Porém, ainda assim, só um foi escolhido por Deus, o Jacó. O Jacó teve 12 filhos e todos foram escolhidos por Deus. Ele teve uma filha que não entrou nessa história, Diná. Muito provavelmente ele deve ter tido alguma filha a mais, aí a gente não sabe. Mas o que a Bíblia menciona é a Diná, é a única filha que não entra nesse rol. Inclusive ela foi estuprada lá e aconteceu aquele caso lá. Mas os 12 filhos de Jacó, todos foram escolhidos por Deus. Isso é graça. Deus escolheu o Jacó. Quando no capítulo 49 diz que ele chamou todos os seus filhos lá no Egito
e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Eu vou profetizar de Deus para vocês. E, de fato, se formos analisar detalhadamente, muitas daquelas profecias se cumpriram. A bênção está relacionada com a profecia e ambas vêm de uma fonte espiritual. Quem tem a autoridade de Deus pode profetizar. Quem tem a autoridade de Deus pode abençoar. Quando é que a gente abençoa? Quando é que a gente profetiza? Existe uma ideia por aí, uma teologia errônea, que está em nós quando a gente quiser profetizar. O Senhor joga por terra isso porque diz: olha, fale aquele que tem a palavra de Deus. Se não tem, não fale. A profecia é quando Deus dá. Com quem está a palavra de Deus, então essa pessoa fale, porque se Deus deu, é para ser falada, não é para ser guardada. Se Deus deu a profecia, é para ser falada, mas ninguém profetize da sua cabeça, do seu coração. Deus condenou através de vários profetas seus, aqueles falsos profetas e os profetas que, apesar de vez em quando serem usados por Deus, também profetizavam do seu coração. E Deus condenou aqueles também. É o que mais acontece em nossos dias, na era do Espírito Santo, quando nós temos o dom de profecia, nós temos pessoas que desenvolvem um ministério de profecia e existem os ministérios de profetas. Três coisas diferentes com profecia. O apóstolo Paulo diz: todos podem profetizar. Em 1 Coríntios 14 é o texto que regulamenta na Bíblia o uso do dom de profecia, atribuindo a muitas pessoas a possibilidade de profetizar na igreja. Desde que receba a profecia de Deus, ele pode profetizar. E então há necessidade de uma regulamentação. Muitas pessoas podem profetizar. Deus pode usar muita gente em profecias. E sem profecia o povo se corrompe. Portanto, a profecia é necessária. E a exortação do apóstolo Paulo é que não se despreze profecia, que é o que mais se faz nas igrejas. A maior parte das igrejas nem sonhar em admitir profecia. Não querem profecia, a não ser que seja por fora, agradável, uma profecia do gosto deles. Fora isso, ninguém, quase igreja nenhuma aceita profecia. Não é comum esse espírito de aceitar profecia nas igrejas. Mas por que isto? Porque na prática a maioria das profecias são da carne. A pessoa que recebe de Deus também profetiza do coração dela e eventualmente até do diabo, do inimigo. Mas a mesma fonte que gera profecias de Deus pelo Espírito Santo também gera profecia do coração, da carne. Se não há discernimento, vai ficar confuso, mas a Bíblia diz para a gente discernir. É necessário discernir profecias e não aceitar de qualquer maneira. Mas pelo fato de a maioria das profecias serem da carne, isso traz confusão e muita gente não aceita a profecia. É muito comum grandes pregadores, entre aspas, aqueles que se tornam famosos, que buscam a publicidade, que buscam a viralização nas redes sociais, essas grandes celebridades, os grandes pregadores que cobram muito, que se apresentam na televisão, que cobram muito para pregar, em geral, eles gostam de profetizar o que o povo quer ouvir. Na maior parte, essas profecias deles são da carne, não são de Deus, são da carne. Eles gostam de profetizar aquilo que o povo quer ouvir. Eles nunca profetizam condenação ou repreensão da parte de Deus. Bom, esse assunto de profecia vai sempre
na nossa era do Novo Testamento, sempre vai ser questionado esse assunto. O Jacó não andava profetizando a qualquer hora, não. Mas naquela hora, provavelmente ele orou muito, ele recebeu de Deus aquela direção, chamou os filhos, convocou os seus 12 filhos e então foi abençoando cada um deles, e no meio da bênção, eventualmente, houve alguma profecia. Ele chamou para abençoar, mas ele disse que embutida naquela bênção estava também a profecia. E assim ele abençoou seus filhos. Eu quero fazer referência a alguns casos aqui. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá pela sua retaguarda. Ou seja, Gade vai ter que andar em guerra. Tudo isso aconteceu. Azer, o seu pão será abundante, ele motivará delícias reais. De fato, Azer ficou com a planície ao norte e teve muita fartura na produção de cereais. Isso também se cumpriu. E o Naphtali é uma gazela solta, profere palavras formosas. Bom, para a gente ver o cumprimento disso, tem que analisar a história. O Naphtali ficou com a região da Galileia, realmente ali Jesus andou ali e, de certa forma, se a gente for procurar, a gente vai ver o cumprimento, porque isso é de Deus, está registrado na Bíblia. São bênçãos que ele trouxe para seus filhos. E mais adiante, quando ele falou de José, as bênçãos de teu pai, José, excederão as bênçãos de meus pais. Ou seja, a bênção que eu estou dando para você vai ser muito maior do que a bênção que eu recebi de Abraão e de Isaac, meus pais. Então, as bênçãos que eu estou declarando sobre você, José, serão muito grandes e irão até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José. Bom, bênçãos de Jacó. Aos nossos olhos, uma pessoa pode ser falha, mas o que importa para Deus é a unção que ela recebeu. O Jacó recebeu unção maravilhosa. O nome dele foi mudado para Israel. Até hoje, Deus é o Deus do Israel. Ele, de certa forma, teve muito mais bênçãos do que Abraão, do que Isaac, os outros patriarcas. O Jacó é uma figura que serve de exemplo para nós, como uma pessoa falha pode ser tão abençoada pelo Senhor e ter tantas bênçãos para dar para outras também. Aprenda a valorizar os ungidos de Deus. Quem recebeu de Deus unção, autoridade e poder, ainda que humanamente seja falho, seja uma pessoa carnal, mas ele tem a bênção de Deus. Não despreze a bênção de Jacó. O Jacó é um termo pejorativo, que quer dizer enganador, mas não despreze a bênção dele, não. A bênção de Jacó vale muito, meu irmão, e busque a bênção dos Jacós de hoje, quem Deus colocou como autoridade espiritual perto de você. Respeite quem Deus colocou como seu pastor pessoal, seu líder. Quem recebeu de Deus a autoridade tem bênção para dar. Busque essa bênção, não despreze não. O Esaú desprezou a bênção. Depois, mais tarde, arrependido, ele quis buscar a bênção e não achou mais. Não despreze a bênção de quem tem a bênção de Deus. Busque essa bênção, meu irmão. E se você é líder, com muito mais razão, vai precisar dessa bênção. Não pense que pelo fato de você ser líder, que já não precisa dessa bênção. E se você é crente velho, tem a tendência de ser moralista, muito certinho, não precisa mais da bênção, está numa situação pior ainda. Quanto mais você conhecer do Senhor, mais você deve entender que precisa da bênção de quem tem autoridade de Deus. Quem recebeu a unção de Deus tem autoridade para abençoar.
Não despreze, pois, meu irmão, minha irmã, a bênção de Jacó.